Olá pessoal, boa noite. Eu vou estar colocando aqui, boa noite, essa noite de quinta-feira. Vou estar colocando aqui fixado o título, né, da nossa live. Vou fixá-la aqui. Eu toco aqui, fixar comentário, pronto. Tá aí fixado, né, o tema hoje da nossa live, Vidas Negras Importam. Hoje nós estaremos com o Sérgio Granja, que é o titular da Coordenadoria de Igualdade Racial da Prefeitura de Fortaleza, presidente do Conselho da Igualdade Racial também, aqui da cidade de Fortaleza. Estou esperando aí a entrada dele aqui na nossa live. E se faz de fundamental importância, né, pessoal, que Lázaro, aí um abraço pro pessoal do Juazeiro, pessoal do Cariri, sempre tão atento às nossas lives, né, com a presença assídua de tanta gente aí da região sul do nosso estado. Gratidão, obrigada pela presença de vocês. O nosso amigo Sérgio Granja acabou de entrar. Vou acenar aqui para ele e vou já convidá-lo para estar conosco, né? Para estar conosco aqui. Ele vai estar aguardando, estou aguardando a resposta, fiz o convite. Meu Indo. amigo Sérgio! Boa noite, tudo Boa bem? noite, meu amigo. Tudo bem? Sim, com você tá tudo bem? Tá tudo em paz, graças a Deus, tudo bem. Olha só, fixei aí o nosso tema de hoje, Vidas Negras Importam. Eu tinha um outro convidado, né, para hoje, sou muito sincera, e foi desmarcado. Desmarcado não, foi remarcado, porque eu achei muito pertinente tratar desse tema nesse momento histórico, haja vista os últimos acontecimentos. Né? Nice, minha amiga, um beijo, que está aqui conosco. Tantos amigos e amigas, né? Fica até difícil a gente. Pipoca, valeu, pipoca. Fica difícil a gente cumprimentar todo mundo, porque a gente esquece um e outro acabamos sendo injustos e injustas. Sérgio, a tua presença aqui hoje ela é fundamental, tá? Você é um homem aí, um militante, aguerrido na causa da igualdade racial, né? Tá à frente de uma coordenadoria, né, que implica em diversos desafios, haja vista a, a condição estrutural do racismo, não é? Haja vista essa condição estrutural do racismo, da mesma maneira que, pensando a partir da perspectiva das mulheres, há o machismo estrutural, não é? Então, nós partimos aí de vieses diferentes, mas de perspectivas similares. E a questão hoje, os fatos que têm acontecido ultimamente, né, contra os negros, tem tomado uma repercussão mundial muito grande. Né? Então, por isso que hoje estou presente aqui, o teu bate-papo conosco, não só comigo, mas com todas as pessoas que estão nos acompanhando, que estão, né, que estão aqui conosco agora, é importante para que a gente possa dialogar sobre isso que está acontecendo. A gente só vê noticiário, 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 mas a gente não dialoga com a televisão. Então é importante que a gente dialogue aqui e que a gente tenha, né, uma pessoa, né, um negro, que luta pela sua classe, que representa, desfruta de uma condição de representatividade dessa classe, né, que tem trabalho, tem que serviço prestado, tem trabalho para falar, que desenvolve um trabalho na cidade de Fortaleza no tocante à igualdade, né, racial, né, no tocante a todo esse espectro aí de preconceito, racismo e discriminação. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, tá? E aí eu passo a bola para você, meu amigo, para a gente começar o nosso bate-bola, para começar o nosso bate-papo. Tudo bem.
Tá Você bom, está Sérgio? conseguindo me ouvir direitinho? Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo lhe ouvir perfeitamente. Você tá me ouvindo? Tô bem. Então tá tudo ótimo. Tá ok. Então vou ficar à vontade. Eu vou esperar você fazer a introdução, depois eu Pronto. entro. O Sérgio ele já tem um longo trabalho à frente da pauta, né, dessa questão do racismo, da discriminação, do preconceito, da igualdade racial, dentro de um partido político, dentro do PDT. E, para além dessas questões político-partidárias, ele abriu mão, né, dessa questão político-partidária para adentrar nas questões das políticas públicas e fazer um trabalho ainda maior, né? De construir, aprimorar, aperfeiçoar e recriar, né? Criar novas, perdão, recriar não, criar novas políticas na cidade de Fortaleza em favor dos negros, né? Em favor das pessoas negras, que é a grande maior parte da nossa população. É 52 ou 54%, não é, Sérgio? Eu acho que é 54% da nossa população é 54%. negra. 54% da nossa população é negra. E o importante a gente tratar disso nesse momento histórico é porque, primeiro, assistimos aí nos Estados Unidos um homem negro sendo morto, asfixiado no asfalto por policiais. Por uma causa, né? Por uma causa banal diante do fato ocorrido. Tanto que acabou repercutindo no mundo inteiro, não é? Em muitos países do mundo, em muitos países da Europa, nos Estados Unidos nem se fala. Está havendo inúmeras manifestações contra o racismo, não é? Esse fato foi um fato extremamente chocante a nível internacional, né? A cena da morte dele, eu estou falando agora enquanto um ser humano, Sérgio, para mim assim, de uma repugnância, não é repugnância a palavra, foi tão chocante para mim, me causou um choque tão grande, né? O cara com o joelho no pescoço aqui do cara, outros dois se imobilizando, o cara com o pescoço do cara, eu não sei se ele morreu asfixiado ou morreu estrangulado. Dizem que morreu asfixiado, mas francamente pelas imagens, eu não sei se ali foi um asfixia, se foi uma asfixia ou se foi um estrangulamento. Eu sinceramente não sei. Foi divulgado como asfixia, mas para mim pareceu um estrangulamento. Quer dizer, que coisa mais louca, né? Que coisa mais absurda, né? Que crime hediondo. Semana seguinte, na semana posterior, a gente vê aqui no Brasil uma criança de 5 anos que acompanhou uma empregada doméstica para a casa da sua patroa na cidade do Recife, onde a patroa pede para que a empregada faça uma caminhada com o seu cachorro, para que o seu cachorro faça o seu xixi, o seu cocô no meio da rua, né? E a patroa, para fazer as unhas de uma maneira, aspas, sossegada, bota a criança dentro do elevador, a criança chega ao 9º andar e a criança se joga, né, para fora do prédio e morre. A primeira pessoa que viu essa criança morta foi a própria mãe, que já o levou para o hospital. Uma cena extremamente chocante também, quando eu vi essa mãe, né, tem nas imagens aí na televisão, para quem quiser ver, tem no YouTube aí, tem tudo que é de canto. Quando a gente vê essa mãe empurrando a maca do filho para o hospital, a criança ainda estava com vida, mas obviamente não resistiu uma queda do 9º andar de um prédio, né? E essa patroa branca, cujo curioso, curioso, né, Sérgio? O sobrenome dela, Corte Real, né? Assim, que simbólico esse sobrenome, meu amigo, né? Uma mulher branca, loira, cujo sobrenome é Corte Real, né? Na sua condição de patroa, coloca um menino negro de 5 anos, esse menino cai do prédio, morre assassinado, e essa mulher não é presa. Ela é presa, paga uma fiança de 20 mil e cai fora, né? E aí, cadê a justiça? Não tem justiça. A mulher rica, é mulher de prefeito. Que coisa louca, absurda. E aí a gente também pode fazer referência ao caso da Marielle Franco, no Rio de Janeiro.
né? Vereadora morta, né? Visivelmente sofreu não apenas um assassinato, mas um homicídio, né? Tudo planejado. Aí a polícia já tem todas essas informações, né? E o mais curioso ainda é que não se chega aos mandantes desse crime, né? Eu tenho as minhas conclusões, porque que não se chega ao mandante, mas não vou colocar aqui, primeiro porque não tenho provas, e segundo porque não acho conveniente, porque vai gerar uma outra discussão que vamos deixar para uma outra live. Quando a gente fala em racismo, quando a gente fala, primeiro quando a gente pega esse mote vidas negras importam, a primeira coisa, a gente tem que falar de racismo estrutural, né? O racismo ele é estrutural, não só no Brasil, mas no mundo. Né? E o que é esse racismo estrutural, Natália? Né? São práticas institucionais, históricas, culturais, interpessoais de um grupo, de uma sociedade, que coloca um grupo social, a branquitude, né, como numa posição melhor para ter sucesso em detrimento dos negros. E esse processo é histórico. O racismo no Brasil é histórico, vem aí da era colonial, da era escravocrata, né? Onde os negros foram trazidos para o Brasil, né, na condição de bichos, não foram trazidos na condição de seres humanos. Eu, na minha lua de mel, eu viajei para Salvador, e eu e meu marido fomos fazer um passeio no Pelourinho e nós pagamos um passeio para conhecer os calabouços onde os negros ficavam. Né? E quando eu conheci os calabouços, Sérgio, eu fui tomada por um susto. Aliás, a palavra susto era muito pequena. Eu fui tomada por um choque, mais uma vez, porque, meu Deus, eram locais desprovidos de qualquer tipo de higiene, não tinha banheiro, não tinha porcaria nenhuma, não tinha bicho. As comidas, pessoal, eram jogadas na terra. Eles comiam comida misturada com areia. Assim eram tratados os escravos. E eu fiquei completamente chocada. Né? E o lugar onde eles dormiam, o lugar onde eles dormiam eram locais cobertos onde não tinha a brisa onde não tinha a brisa da noite, mas eram lugares geralmente úmidos. Então você imagina o quanto que esses negros adoeciam e morriam. E meu filho morriam igual a... Hoje, eu acho que hoje os bichos são muito mais bem tratados do que os negros naquela época, porque hoje a gente tem toda uma política de proteção animal, hoje nós desfrutamos de políticas que enfatizam a vida dos animais, que sublinham a vida dos animais, que valorizam, né, os animais. A gente tem a nossa amiga Toninha Rocha aí, que está à frente da coordenadoria, né, da causa animal e que tem feito um belíssimo trabalho. Mas naquele tempo, bicho e nada era a mesma coisa. E negro e bicho, e me perdoa a expressão, e merda, também era a mesma coisa. A gente tem que falar essas palavras pesadas que é para chocar mesmo, sabe, Sérgio? Porque não adianta falar a palavra bonitinha, não. Né? Então, esse racismo estrutural histórico do país, ele é chocante mesmo. Então, vem desde essa era colonial, escravocrata. E é importante que, nesse momento também, ao longo de toda a história do nosso país, né, ao longo de toda a história do mundo, inclusive, mas vamos focar aqui no nosso país, no nosso Brasil, houve uma naturalização da violência contra os negros, por conta desse racismo estrutural. Né? Isso a gente vê, por exemplo, nas novelas. Você vai assistir uma novela brasileira, quando você vê um ator negro ou um ator negro, geralmente é o empregado ou empregada da casa, é o jardineiro, não é o protagonista da novela. Nem pensar, tem nem perigo, né? Se você vai assistir a uma série no Netflix, uma série americana, você também não vai ver um protagonista negro ou negras. É raro isso, né? Você vai ver os negros sempre como serviçais. Se você vai para a política, putz, aí é que assusta mesmo, aí é que choca, né? Nos espaços, não só na política, em todo e qualquer espaço de poder e decisão, nós temos apenas, sabe quantos negros, meus amigos e minhas amigas? Apenas 8% de negros.
No nosso Congresso, no nosso Senado, nas nossas prefeituras, nos nossos governos do Estado, nós temos apenas um total de 8% de negros eleitos. Uma porcentagem vergonhosa para um país onde 54% da sua população é negra. Né? E aí há um contraponto. E aí eu vou terminar o meu preâmbulo para passar a bola para ti. Da mesma maneira que é naturalizada, há uma naturalização da violência contra os negros, há um contraponto aí, direto, que é a naturalização da pessoa branca, né? Que a gente chama isso aí de branquitude, né? E aí, o que é essa naturalização da pessoa branca? Ser branco é ser a regra. Ser negro é ser a exceção. Ser branco, o branco não tem raça. O negro tem raça. E curioso isso, né, Sérgio? Nós, brancos, não temos raça, vocês negros têm. Oh, como assim? Né? E eu vou querer te ouvir falar sobre isso. Lázaro, feliz aniversário, meu filho. Você está me dizendo aí várias vezes que é seu aniversário hoje, parabéns. Então, essas construções culturais, né, elas são de uma perspectiva tão perversa, né? E esses fatos, né? esses fatos que ocorreram nos últimos dias, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, o caso, né, do rapaz que foi morto por asfixia, ou sei lá, porque quebraram o pescoço do cara, eu não sei, e o garoto de 5 anos que morreu, e a branca corte real, né, não aconteceu nada com ela, nossa, como a gente percebe esse contraponto visível da naturalização da violência contra o negro e da naturalização da branquitude. Amigo, diante desse desafio, como é que você se sente à frente da Coordenadoria da Igualdade Racial da cidade de Fortaleza? Muito obrigado, Natália. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Muito obrigada. É uma honra poder contribuir aqui, dar uma contribuição, a nossa humilde contribuição para a sua live. Inicialmente, eu gostaria aqui de pedir licença aos nossos ancestrais, né, que são os guardiões de todas as nossas tradições e das nossas manifestações culturais também, né? Esses episódios que aconteceram recentemente, Natália, me fizeram várias comparações e indagações com relação a esses fatos acontecidos nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A gente falar de racismo, né? E essa discussão sobre racismo não é uma abordagem meramente simples. É algo sempre muito complexo a gente entender o que foi a sociedade escravista. Certo? Será preciso a gente será preciso a gente revisitar a nossa história. Desde daquela filosófica discussão sobre superioridade e inferioridade natural do homem, a segregação racial, até chegarmos no perfilamento racial. A gente precisa revisitar esses pontos, esses marcos históricos da nossa história, para que a gente possa compreender um pouco do como é que o racismo se acentua lá nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, ou no mundo todo, né? Ou no mundo como um todo. Antes de tudo, também é importante entendermos essa diferença, né? Que o povo sempre está perguntando, Sérgio, por que os americanos são dessa maneira? Por que as coisas acontecem lá e aqui é tão difícil de acontecer? Aqui no Brasil é tão difícil a gente conseguir fazer esses processos darem certo. Primeiro, Natália, a gente precisa entender as diferenças, né, que há, essas peculiaridades que há entre Brasil e Estados Unidos. Em ambos os casos, a gente sabe que aboliu-se a escravatura, mas a forma como esses países lidaram com isso são completamente distintas, são completamente diferentes. Veja bem, nos Estados Unidos, o processo dessa abolição, a segregação, ela foi escancarada, ela foi formal, oficializada, entendeu? Inclusive com o Estado criando leis para segregar o negro. O negro não pode sentar daquele lado, não pode entrar em tal ambiente, não pode fazer isso, não pode fazer. Então, houve uma segregação de fato, né,
instituída pelo Estado com leis, com tudo que... E esse processo todo, a gente percebe o seguinte, que o racismo lá nos Estados Unidos está profundamente ligado à cor da pele, tá certo? Então, e as leis, outra coisa importante que a gente precisa compreender é o seguinte, as leis e direitos civis lá nos Estados Unidos são bem mais integradas. Isso fez com que a elite americana acabasse sendo também uma elite mais integrada. E os afro-americanos, eles se reconhecem como tal. Eles têm a origem da sua cor, né, da sua raça, da sua origem. Por isso que os movimentos lá eles são mais impactantes. Eles conseguem Sim. ser ouvidos com mais facilidade. Já quando você vem aqui para o Brasil, quando a gente fala de Brasil, a segregação no Brasil ela nunca foi de fato oficializada, ela nunca foi de fato oficial, né? Muito pelo contrário, o país se preparou para continuar negando esses direitos. É Certo? impressionante como E, existe, de fato, né, essa negação da sociedade brasileira em relação ao racismo, né? exatamente, o país se preparou para continuar negando esses direitos e sofisticou esses mecanismos de exclusão. Ao longo Uhum. da história, ao longo dos anos, a gente percebe que o país, o Brasil, ele sofisticou esses mecanismos de exclusão. Então, o que acontece? Houve um sentimento de negação, de negar parte dessa história. Entendeu? Então esse modelo que a gente criou aqui no Brasil, meio na subjetividade, né, ela foi perversamente sofisticado e foi também perversamente cruel, porque escondia ali um racismo que a gente não consegue enxergar. Então, Sim. esse racismo que ele foi baseado nos traços negroides, né, das marcas negras, como a gente fala. Então, todos esses aspectos, esse modelo que a gente que foi adotado aqui, mais relaxado, né, de um relaxamento, de uma hierarquia racial, trabalha para minar e desmobilizar a política afro-brasileira, entendeu? A política afro-brasileira, ela sofreu múltiplas formas, tornando-se cada vez mais difícil identificá-las, tá certo? E é por isso Uhum. que é diferente. É tão difícil a gente identificá-la e transformá-la isso em ação política é muito mais difícil ainda, em virtude desse modelo que o Brasil adotou. E aí as pessoas às vezes me perguntam: e aí, Sérgio, qual é a solução, né, dessa brutalidade que há nos Uhum. aspectos que traz embutido desse racismo, né? Então, e aí a gente fica imaginando, fica pensando o seguinte: vamos pensar lá no caso lá dos Estados Unidos. Se a brutalidade e a crueza do racismo norte-americano provaram que isto lá é a maior força deles, essa crueza, né, e a brutalidade dessa divisão ao longo da história se provou que é a maior fortaleza deles, quer dizer, eu minto, que é a maior fraqueza deles, tá certo? Enquanto que no Brasil a gente vê que essa flexibilidade que o Brasil teve, esse jeitinho, essa sutileza do racismo brasileiro provaram que isso é a maior força do sistema na luta contra o racismo. Quanto mais a Sim. gente ameniza essa questão da identificação do racismo, das causas do racismo, mais difícil se torna combater esse racismo, porque a população, a gente não enxerga esse racismo. Aí, você falou nesse episódio recente lá da morte Do garoto. do negro lá nos Estados Unidos, do George Floyd, né? Sim. E aí o que acontece, né? A forma, foi tão impactante para a gente ver, e para toda a sociedade de uma forma geral, a forma como eles mataram aquele Sim. rapaz, aquele homem, e a sociedade americana também, a forma como eles se impactaram, como foram para as ruas, foi tão forte, várias manifestações em várias cidades, em vários lugares, por vários Sim. dias. Isso nos trouxe à tona um episódio, que eu não sei se você se lembra, que aconteceu em 2015, também nos Estados Unidos, que foi o assassinato do negro, deixa eu lembrar aqui, de Fred Gray.
nos remete àquele episódio lá de abril de 2015, do assassinato do Fred Gray. O que acontece? Também morto, negro, também morto, ativista, morto pela polícia americana, mas o crime foi tão revoltante que os Estados Unidos todo se mobilizou junto com a comunidade negra e foram vários dias de protestos e morreram tanta gente, tanto policiais como civis, como população de uma forma geral. Morreram muita gente presa, entendeu? Muita gente foram hospitalizadas. Foram muitos anos, muitos dias de protesto em várias cidades. E isso serviu, eu lembro que isso naquela época, isso trouxe à tona uma reflexão sobre a questão do perfilamento racial, que aí é onde a gente, de fato, vai chegar. E o perfilamento racial nada mais é do que uma abordagem, a abordagem seletiva. E esse acontecimento, né, do assassinato de Fred Gray, em 2015, lá nos Estados Unidos, na cidade de Baltimore, foi que despertou o interesse mundial para fazer essas abordagens, tanto que a ONU fez um trabalho com relação em vários países na América Latina, inclusive aqui no Brasil, para que a gente discutisse maneiras de como a gente enfrentar esse perfilamento racial. Inclusive, a gente, Natália, nós fizemos uma palestra, pessoal da Guarda, dentro daqueles diálogos, daquelas formações de direitos humanos que o prefeito sugeriu para a gente fizesse de vez em quando, essas formações em direitos humanos, né, para a Guarda, para tentar humanizar mais essa questão da relação e do seu tratamento com a sociedade. Então, eu lembro que a gente fez uma discussão e ela foi muito acalorada, né, como se diz, foi muito acalorada, porque a gente vê, por uma parte, o desconhecimento das informações de algumas pessoas, mas o que mais me chama a atenção é o racismo mesmo que está ali. A forma como as pessoas justificam e defendem esse tipo de atitude sobre a questão do perfilamento racial. Então, essa é o fato, acho que é a questão principal que a gente tem hoje, que a gente tem que debater, é como a gente vai enfrentar essa abordagem, né? Porque a gente está, eu não vou falar aqui como Sérgio, como gestor público, mas eu vou falar uma frase, não é nem uma frase, um pensamento em que a gente ouve todos os dias quando a gente vai discutir com a comunidade negra, com os movimentos negros, com a sociedade, é onde eles tentam, entendeu, passar para a gente a imagem de que hoje a polícia exerce o papel do capitão do mato. E cada vez mais cobra da gente que a sociedade não precisa da polícia. Então, nós somos indagados, somos questionados diariamente com esses questionamentos. E aí a gente tem um desafio muito grande como gestor público, que a gente precisa... Sérgio, deixa eu abrir um parêntese. Quando você fala da questão da polícia em relação aos negros, tem um dado do IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, bem curiosa, bem interessante. Interessante no sentido de impactante. O percentual de negros assassinados no Brasil é de 132% a mais do que o de brancos. Olha que coisa absurda. Gente, eu vou repetir. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, instituto seríssimo do nosso país, o percentual de negros assassinados no Brasil é de 132% a mais do que o de brancos. E muitos desses assassinatos se dão por policiais. Corretíssimo. Nas nossas comunidades. Exatamente. Outro dado importante que a gente sabe, né, como você mesmo falou, e é notório todo mundo saber, as causas, as origens, né, do racismo, do preconceito e do racismo, que parte deles estão lá, né, no processo, da forma de colonização que a gente teve. Mas, independente disso, também, se a gente voltar um pouco, a gente pode observar também, isso faz parte também, isso também tem suas origens também, tem origem também na própria formação do povo brasileiro, né? Que desde a formação do povo brasileiro que se deu através da miscigenação, e a gente sabe todo aquele processo, como se deu esse processo da miscigenação no Brasil, né? E nós não podemos esquecer que esse processo se deu fruto, né, dos estupros das cativas indígenas
e das africanas Sim, que aconteceria aqui no sim, sim, Brasil. sim, sim. Isso Uhum. faz parte A também violência desse, contra a mulher também é aí já estrutural, né? exatamente, tudo vem exatamente desde a formação da sociedade brasileira até no processo de colonização que nós tivemos e os modos de Sim, produção que a gente tinha também naquela época. Então, essas heranças, se a gente não fizer um, se a gente não tiver, não revisitar um pouco dessa nossa história, a gente não vai compreender as raízes do exatamente. racismo e do preconceito. Por isso que é importante a gente estar fazendo todo dia essa discussão e esse papel que a gente tem, Natália, hoje eu estou falando como gestor, é um trabalho muito difícil, muito árduo, quando a gente tem que lidar com esse trabalho de construir políticas públicas numa sociedade como a nossa, em que a gente sabe que a gente vive aqui no estado do Ceará, não vou nem falar do Brasil, vou me atentar para uma questão mais local, que a gente ainda Sim, hoje vive sob o estigma de um estado que não tem negro, né? Até pouco tempo a gente vivia sob esse uhum, estigma de um estado que não tem negro, né? Então é difícil a sim, gente, como gestor, levar essa discussão para dentro sim. da para a gente Deixa eu ter só explicar aqui para audiência. tornar mais claro. Não tínhamos negros, mas tínhamos mulatos, tínhamos morenos, mas não tínhamos negros, né, Sérgio? Exatamente. Aí essa questão faz parte daquele processo lá de negação, né? Isso. O A gente tinha negro, reconhecimento de si enquanto negro, né, não é não existe, fácil no nosso país. É justamente exatamente. isso que você falou, esse contraponto que a gente pode fazer com os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos, né, ele fala, pô, I am black, né? Eu sou preto, né? Preto. Aqui no Brasil, se você fala isso para alguém, né, pô, isso é algo extremamente doloroso de se ouvir, né? É tomado como uma fala preconceituosa, mas por que é tomada por uma fala preconceituosa? Porque essa palavra negro no país, ela carrega um peso de dor, de escravidão, um peso de exploração, um peso é, de tudo de ruim, né, que se possa imaginar. Por isso que dói tanto no país como o nosso, né? No país que teve um regime escravocrata durante anos a fio. Exatamente. Então, Natália, nós temos um desafio muito grande aqui na sociedade brasileira, no Brasil, que a gente, falando da questão do povo negro, um desafio que está posto para a gente é como a gente transformar isso em ação política que seja capaz de levar o negro para dentro das câmaras municipais, para o Congresso, que o negro possa Sim, ter direito de igualdade de ser um vereador, de ser um secretário, de ser sim, um prefeito, de claro, ser um claro, governador, sim. de ser um presidente, de ser um desembargador, de ser um grande empresário. A gente tem um desafio muito grande. E a gente que trabalha para essa construção, isso, a construção de políticas públicas para esse segmento, é um desafio muito grande, é desafiador. É, E a sem gente, dúvida. né, você fez uma pergunta como é que é fazer essa política lá na nossa coordenadoria. Nós, só para contextualizar um pouco de como a gente encarou esse desafio, umas das coisas mais importantes, né, que o gabinete do prefeito colocou para a gente foi o seguinte: olha, o que a gente quer é que essa coordenadoria ela saia da invisibilidade. E a gente quer que você trabalhe com a perspectiva de dar visibilidade a essa política, a essa coordenadoria, e que mostre para a Uhum. sociedade, que a gente consiga levar para a sociedade de Fortaleza um mínimo em que uma gestão comprometida pode fazer para o povo negro. A gente, pensando nisso, ouvindo isso, o meu primeiro passo foi fazer um diagnóstico sobre a, a coordenadoria de uma forma como um todo, em torno de instrumentos, de como o que a gente tinha de aparato legal para que a gente pudesse trabalhar nessa implementação dessa política. A primeira conclusão que eu tive no relatório que a gente fez é que a gente, primeiramente, precisava trabalhar na construção desses instrumentos para que a gente pudesse começar a efetivar essas políticas
pública. E Sim, aí nós caímos sim. em campo, Natália, nós criamos o Conselho da Igualdade Racial, fizemos a adesão ao SINAPI, ao Sistema Nacional da Igualdade Racial, aprovamos editais, conseguimos mandar para o prefeito o pedido de um mapa para a nossa criação do centro de referência. Tudo isso a gente conseguiu construir num espaço de 2 anos. Né? Com espaço, a gente sabe que um conselho do tamanho que é o nosso, com 24 membros, não é fácil o processo de construção, foi um processo longo de articulação. E a outra coisa que foi extremamente importante, impactante, foi que a gente começou, só agora nessa gestão, quando a gente entrou, que a gente começou a ter um diálogo com a Secretaria de Educação para a implementação da Lei 10.639, que é levar o conhecimento da história da África para as escolas. Então, foi um processo longo, né, trabalhoso, mas comecei, fizemos esse trabalho, Para além fizemos a do articulação e excesso de hoje, lives também. Sérgio, exatamente, eu vou pedir para você fazer uma retrospectiva de 1 minuto na tua fala, dar uma recapitulada, porque travou tua internet aí durante 1 minuto. foi, né? Pronto, Sim, então eu tô. Tá legal agora? tá, Ou tá, ela beleza. tá meio. Tá, pronto. Então é o seguinte. Então vou partir. A gente estava falando sobre a questão do diagnóstico que a gente fez dentro da coordenadoria, sobre os instrumentos e de que forma a gente poderia trabalhar a questão da política Uhum. para a igualdade racial dentro do município de Fortaleza. Então, fazendo esse diagnóstico, a gente viu a necessidade de criar esse instrumento que estava faltando, né? Que era justamente para poder dar visibilidade a essa coordenadoria. Então, nesse curto espaço de tempo, nós trabalhamos incansavelmente, como você é testemunha, que você sabe que você é foi companheira nossa lá por um tempo, lá na SDHDS. Então, trabalhamos incansavelmente, dialogando com a sociedade civil, com os... Exato. A internet está um pouco meio cortando, mas eu vou continuar se Tá, você pois não... não. Tá oscilando. Se ficar bem ruim, daí eu te falo, a gente pode. Eu posso te trazer de volta, que aí dá uma melhorada, mas tá bem agora. Vamos lá. Tudo bem. Então, nesse espaço de tempo, a gente abriu o diálogo com a Secretaria de Educação, né? Com a possibilidade da gente cumprir aquela Lei 10.639, que é levar o conhecimento da história da África para as escolas, que foi Porque uma coisa extremamente é importante. imprescindível, né, Sérgio, que haja essa interlocução com os mais diversos setores, né? Que haja um diálogo interdisciplinar, né? Para a questão do racismo, como para a questão das mulheres também. Claro, com certeza. Esse processo de articulação, ele é extremamente importante, porque você só consegue ter acesso se você tiver capacidade de diálogo, conversar, para poder expor o seu ponto de vista, o que você pode propor enquanto coordenadoria, enquanto igualdade racial. Então, esse trabalho que a gente fez, eu visitei todas as secretarias, todos os órgãos, e tinha lugar que as pessoas não sabiam que a prefeitura tinha uma coordenadoria de igualdade racial. Então, eu fiz Uhum. questão de me apresentar, de apresentar a política, o que é a política, qual é o papel da coordenadoria. Então, a gente, Sim. fazendo esse trabalho com a Secretaria de Educação, nós voltamos para a criação do Conselho, criamos o Conselho da Igualdade Racial, fizemos adesão ao Sistema Nacional da Igualdade Racial. Eu até brinco que eu entrei na O coordenadoria conselho, com a pretensão de ser o primeiro. Sérgio. Está cortando de novo. Tá. Fala por que que é importante o conselho. O conselho, porque o conselho ele é fundamental, extremamente importante, porque ele é uma ponta do município com a sociedade civil. Exatamente. Além de ser o órgão fiscalizador, é com quem o município dialoga. O conselho ele é extremamente importante porque ele faz, o órgão que Isso. vai, junto com a coordenadoria, elaborar políticas públicas para ajudar na elaboração e na criação da política pública para esse segmento. E também serve como órgão, tanto de fiscalizador, como órgão também de parceiro, ele é parceiro da nossa É, coordenadoria eu do vou município. abrir aqui
um parêntese, né, fazendo aqui alusão e a gestão do prefeito Roberto Cláudio, eu não estou mais à frente da coordenadora de mulheres, precisei ser descompatibilizada por conta do calendário eleitoral, mas quando eu estava também à frente da coordenadoria, e todos nós que estávamos à frente da coordenadoria dos direitos humanos, seja das mulheres, igualdade racial, LGBT, pessoa com deficiência, dentre outros, um pedido não, né? Foi um pedido, mas um pedido expresso do prefeito Roberto Cláudio foi que nós fortalecêssemos os conselhos. Por quê, pessoal? Porque os conselhos, eles são instrumentos de controle social. São nos conselhos onde há pessoas, são conselhos paritários, onde há pessoas da gestão municipal e pessoas da sociedade civil, representantes de movimentos da sociedade civil. E é nesse momento em que há o encontro, né, o Sérgio, que há esse encontro entre gestão e sociedade civil. É nesse momento que há o diálogo. E por que há controle social? Porque é nesse momento em que as pessoas dos movimentos da sociedade civil vão fiscalizar o nosso trabalho. Vão ver o que a gente está fazendo. Está trabalhando? Está trabalhando? Não. Está fazendo o quê? Está fazendo como? Isso é importante. Né? Porque a gente precisa, primeiro, fazer uma grande prestação de contas. E segundo, nós gestores públicos, precisamos ser fiscalizados. Precisamos. E esse Conselho da Igualdade Racial, tendo você à frente, se fortaleceu muito. Eu não te ouvi, por último. E esse Conselho da Igualdade Racial, tendo você à frente, se fortaleceu muito. Eu sou testemunha ocular disso. Ah, obrigado. E o que foi importante, Natália, nós tivemos uma preocupação de contemplar todos os segmentos dentro do nosso conselho. Nós tivemos eu passei mais ou menos uns 6 a 7 meses dialogando com a sociedade civil, com o poder público, entendeu? E a gente tinha essa compreensão e a importância da gente convidar todos os segmentos para que fizessem parte do nosso conselho. Por isso que é um conselho extremamente importante e atuante, certo? Fazendo isso, vendo isso, nós sentimos a possibilidade, nós vislumbramos a possibilidade que a gente precisaria de um local, de um centro que fosse um centro de referência, onde a gente pudesse desenvolver algumas dessas políticas. Entendeu? Sim. Nós conversamos com o secretário, né? Mandamos para o prefeito analisar essas demandas que eram extremamente importantes, que são frutos de um edital que nós aprovamos na CEPI, onde a gente aprovou um edital para recursos, né, para a gente comprar equipamentos, veículos, sim, estruturar o centro, estruturar o conselho. Então, foi extremamente importante. E no momento que o prefeito, né, aprova esse MAP nosso, que as coisas estavam dando certo, nós fomos tomados por essa questão que todos nós só para esclarecer, aprovação de MAP, pessoal, é aprovação de recurso. Exatamente. Aprovação de recurso. Para quem não sabe o que é MAP, é aprovação de recurso. Exatamente. A partir do momento que nós conseguimos, né, a prefeitura, e é importante a gente frisar isso, Natália, porque eu estou falando como eu também sou gestor cultural, sou produtor cultural, e aí uma pessoa que uma vez estava me dizendo, olha, como é que a gente aprova? Aí ele fazendo um comparativo do MAP com o projeto. Se você é um financiador de um projeto, como é que você aprova um projeto? Né? Você aprova quando você vê se o projeto é bom, se está bem feito, se tem resultados, né? Então, o MAP, ele é um pouco, não assim, né, grosseiramente, mas o prefeito quer saber, a prefeitura, o estado, o município quer saber qual a importância disso, para onde isso vai, como isso vai ser desenvolvido, como isso vai ser feito. É importante, está dando fruto. Então, todas essas questões, para a gente, foi extremamente importante porque sensibilizou o secretário, o prefeito, a gestão, e nós conseguimos aprovar o MAP para fazer a abertura do nosso centro de referência. Mas foi exatamente quando começou essa questão da pandemia. COVID, né? Da pandemia, da Covid-19, tudo teve que ser interrompido a pedido do prefeito, claro, porque a prioridade naquele momento, e ainda hoje, é salvar vidas, né? E trabalhar. Claro, compreensível.
Exatamente, que é a questão principal. Então, nossa coordenadoria, a partir desse momento, também se integrou, né, às ações da Secretaria da SDHDS nessa perspectiva, né, de proteger a sociedade, de proteger a população e de salvar vidas. Então, E, a gente... pessoal, quando o Sérgio fala em centro de referência, em criação do centro de referência, em que o prefeito, Roberto Cláudio, aprovou recurso para a criação desse centro, é só para esclarecer, Sérgio, esse centro de referência, da mesma forma que tem o centro de referência da mulher, é um espaço, certo, pessoal, que acolhe, no caso da mulher, é um espaço que acolhe mulheres em situação de violência, não é? E que é a porta de entrada de toda a rede de atendimento à mulher em situação de violência. No caso da igualdade racial, qual seria o papel fundamental do centro de referência, Sérgio? Muito bem. O centro de referência, além de ser um lugar de formação, entendeu? A gente teria espaço para formação, que seria um dos objetivos principais de formação. Mas a gente teria espaço para uma biblioteca, teria espaço para atividades culturais, para a questão do empreendedorismo. E a outra coisa que é importante, que eu esqueci de falar também, Natália, é que nós criamos a feira, que é uma demanda do Plano Municipal da Igualdade Racial, que é a Sim. questão da Feira Negra. Nós criamos também, conseguimos, através de uma articulação grande também que nós fizemos, E fala um criamos a pouquinho Feira. mais sobre o que é essa Feira Negra, que é importantíssimo. Pois é, a Feira Negra é o seguinte, é uma demanda do Plano Municipal, né, de igualdade racial, em que seria o Estado, o município, fazer essa ação juntos aos empreendedores e empreendedoras negras do município de Isso. Fortaleza. Um estímulo ao Então, empreendedorismo, um estilo à autonomia exatamente, econômica. exatamente. Então, nós chamamos a sociedade para fazer essa discussão e dei o Muito protagonismo bom, muito para bom. eles, entendeu? É tanto que a prefeitura, a coordenadoria nossa quase não aparece. Eles têm o protagonismo da história, da Exatamente. questão, exatamente para que quando Exatamente. acabar essa gestão, a feira não Muito, desapareça de muito novo. bem, Sérgio. Então, Muito criamos legal, a muito feira legal. e o centro de referência, o nome já diz, vai ser uma referência para o povo negro, para a Sim. formação, para empreendedorismo, para leituras, biblioteca, E no tocante aos negros que atividades sofrem. também. E no tocante aos negros, eu quero muito te ouvir sobre isso. Aos negros que sofrem violência, aos negros que são alvo de uma discriminação violenta, onde eles são agredidos verbalmente, psicologicamente, afetivamente, sexualmente. Esse centro de referência, ele também vai fazer um trabalho sobre isso, Sérgio? Perfeito, vai sim. Se a gente vê dentro do projeto que nós fizemos, do Centro de Referência, existe um projeto específico que é o PSRI, que é o Plano de Combate ao Racismo Institucional. Dentro desse PSRI, vai ter os profissionais como assistente social, advogado, psicólogo, Excelente, para fazer esses atendimentos dentro do Centro de Referência. excelente, Então, a pessoa excelente. que nessa situação vai ter todo o apoio lá dentro do centro de referência. Então, Extremamente necessário. exatamente, necessário e importante. O que a gente tem, e só estamos apreensivos agora, como é que a gente vai recomeçar essas atividades, né? A gente está repensando algumas coisas em Sim, função sim. dessa situação que a gente vive hoje, mas mesmo assim a gente não perdeu essa forma, essa maneira, esse diálogo e a comunicação que a gente está tendo com o movimento negro e com as pessoas parceiras que estão trabalhando na construção desses instrumentos que são extremamente importantes para a população negra do município de Fortaleza. Tá. Sérgio, uma pergunta que não quer calar, né? Nós temos 10 minutos. E uma pergunta que não quer calar. Eu, enquanto mulher branca, eu me sinto impulsionada a te fazer essa pergunta. Não essa pergunta, eu faço essa reflexão quase que diariamente, quero te provocar para você me ajudar a refletir, nos ajudar a refletir. A dívida que o Brasil tem com os negros, a dívida que as pessoas brancas brasileiras têm com os negros. Como é que nós, brancos, podemos ajudar, contribuir, dar as mãos e sanar, se é que é possível sanar essa dívida
tão grande, né? Essa dívida quase que impagável, né? Com os negros do nosso país? Natália, é uma pergunta que ela não é muito fácil, muito simples de ser De respondida. jeito nenhum, é difícil, é uma Da, provocação que eu estou mes fazendo para você. da mesma forma como é a complexidade na compreensão do racismo. A gente vai, isso me faz relembrar a, a, a um episódio que aconteceu, acho que foi na terceira marcha antirracista que aconteceu em Turba, e que essas provocações elas aconteceram antes na marcha dos 30 mil, né, que foi Brasília, que o trabalho todo que foi feito, que se culminou-se nessa delegação que o Brasil mandou para a terceira Conferência Mundial de Durban, na África do Sul. Sim, E lá, sim. por incrível que pareça, na época o presidente era o Fernando Henrique, né? O Brasil ele consegue se ver como um país racista. Inclusive, ele auto se declara como um país racista, mas, no entanto, algumas ações para acontecer de forma efetiva só começaram a ser efetivadas com o governo, né, Lula, né? Com o governo Lula. Então, Sim. acima de tudo, a sociedade brasileira precisa compreender que o Brasil tem uma dívida com a população negra. Então, esse é o foco principal. O Brasil precisa compreender que tem uma dívida com a população negra. Então, se a Sem gente não sombra de dúvida. se a gente não tiver sensibilidade, né? Tiver E sensibilidade. perdão, meu amigo, perdão lhe interromper, mas porque eu estou gostando da discussão e estou pé da vida com o tempo que está acabando. Com o tempo. É, é, olha, quem não reconhece que o Brasil tem uma dívida com os negros, não se pode se reconhecer como gente. Tá, Sérgio, perdão por ser tão clara, né? Eu não costumo, nessas horas onde as discussões, me perdoe pela maneira acalorada, como eu estou falando, mas é porque não dá para aceitar que que nós brasileiros, não que nós não reconhecemos a dívida que nós temos com os negros do nosso país. Porque a dívida é imensa. E digo mais, é uma dívida impagável. A gente vai morrer sem conseguir pagar. Então, a gente tem a obrigação de construir políticas, de contribuir nessa construção e de não só contribuir, de sermos protagonistas nessa luta. Nós, pessoas brancas, nós, mulheres brancas, nós, homens brancos, temos a obrigação de dar as mãos, né? De dar as mãos e de encabeçar essa luta, de sermos protagonistas junto aos negros do nosso país. Porque nós devemos isso a vocês. É um dever nosso, é um dever cívico. É um dever cívico, Sérgio. Me perdoe, o tempo é seu, Eu, não é meu. eu Desculpe. compreendo, eu compreendo, Natália, mas a gente tem que ter muito claro uma coisa, e aí eu falo enquanto eu, Sérgio, né? Sim, É que a gente tem que reconhecer que o país tem uma dívida com o povo negro, isso é inegável. Mas por que é uma discussão complexa, uma questão difícil da gente tratar assim de forma muito superficial? sim, Porque claro. é uma batalha, uma luta e que a gente não vence ela elegendo inimigos, construindo inimigos ou elegendo os adversários. A gente não vence essa luta se a gente seguir construindo adversários. A gente precisa ter aliados e que as pessoas compreendam isso de forma, Exatamente. né, bem objetiva, como Que legal você pessoa, estar falando isso, como Sérgio. Que legal. humano. E se a gente não tiver essa sensibilidade para compreender o que é o racismo, que o Brasil, que a gente tem essa dívida, a gente não vai conseguir resolver essa situação, porque nós não vamos resolver essa situação elegendo inimigos. A gente Sem precisa de dúvida. aliados para a gente fazer uma leitura juntos e compreender o papel e a importância do negro na sociedade brasileira, das tradições e todas as manifestações culturais que nós tivemos, e
A gente tem que entender uma coisa. O Brasil é conhecido mundialmente, internacionalmente lá fora, pela sua grande diversidade de manifestações que nós temos aqui, culturais Isso. que nós temos. E E pela sua nós, miscigenação, exatamente, e nós, é inadmissível que nós, enquanto brasileiros, não compreendemos isso, não somos capazes de compreender e de sim, respeitar essas diferenças. Isso é inaceitável. A gente precisa com certeza. parar para pensar, deixar de elegermos adversários, inimigos e fazer uma leitura, uma releitura junto disso para que a gente possa construir um futuro melhor para a sociedade brasileira, para toda a população negra, brancas também. Muito bem, meu amigo. Olha, a gente está chegando ao fim, Sérgio. Eu quero te agradecer demais por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, né? Por ter se predisposto, inclusive, a desmarcar um compromisso que você tinha hoje. Você remarcou para estar conosco nessa live, né? Você até falando comigo ontem, assim, meu Deus, Natália, eu tenho outro compromisso, mas conseguiu desmarcar. Tamanha a importância que ele deu a, 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 a esse momento, né? Esse momento de fala, Sérgio, ele é muito importante porque as pessoas precisam incessantemente ouvir sobre essa temática, né? A gente precisa sim pautar a questão dos negros. E eu repito, nós, brancos, a branquitude, né, do país precisa se mobilizar em torno dessa naturalização da violência contra os negros. É importante que haja... Olha, não tem diferença nenhuma entre preto e branco. Misericórdia, seu. Quem acredita nisso, eu não posso acreditar que tenha uma sã consciência, ou que enfim, né, pelo amor de Deus, né, somos plenamente iguais, né, não só, não, nós somos iguais em absolutamente tudo, né? Em capacidade intelectual, enfim, nós somos iguais. E essa dívida eu vou bater de novo nisso, a dívida que o Brasil tem, que os brancos brasileiros têm com os negros, é uma dívida imensa e que nós brancos temos o dever cívico de dar as mãos a toda e qualquer luta dos negros em favor dos seus direitos, em favor do seu lugar, do seu merecido lugar no nosso país, que é ocupar lugares de decisão e poder, seja na política, seja no poder judiciário, seja no poder executivo, porque nós precisamos de uma representatividade negra maior, por uma questão de complementaridade de ideias, como eu sempre friso em relação às mulheres. É preciso mais mulheres no poder, por uma questão de complementariedade de ideias, da mesma maneira que nós precisamos dos negros. Meu amigo, a gente tem 1 minuto, eu vou te dar apenas 1 minuto para as suas considerações finais. Eu ia falar sobre uma questão extremamente importante, que você falou sobre essa questão da política, eu ia falar sobre uma discussão que a gente vem travando com o movimento negro, né? Que tem a ver com essa questão da espetacularização, né, da política, e eu faço, a conversa que eu tenho, o diálogo que eu converso com eles aqui é o seguinte: a gente tem que compreender que esse é um processo planejado, ele é pensado. Então, essa espetacularização da política é para afastar o pobre, o negro desse cenário. Então, você precisa se apropriar disso, trazer isso para você e saber: eu posso ser secretário, eu posso ser coordenador, eu posso ser prefeito, eu posso ser vereador, eu posso ser o que eu quiser. Você tem essa capacidade. Mas eu queria, antes de tudo, agradecer também pelo convite. Muitíssimo obrigado. E eu queria dizer que é um sonho de todos nós e que eu acho que a gente vai, de fato, se tornar grandes quando a gente conseguir encontrar as nossas igualdades nas diferenças que todos nós temos, os brasileiros. Claro. Então, a partir do momento que a gente encontrar essa igualdade nas nossas diferenças, eu acho que a sociedade brasileira vai viver em paz. Isso. Muito obrigado. Nós somos diferentes, mas não somos desiguais. Não é, Exatamente. Sérgio? Exatamente. Sérgio, E o sonho da gente é de uma sociedade humanamente, inteiramente livre, humanamente diversa. Não, esqueci. Mas, enfim. não está emocionado, não tem problema. Não, mas é isso mesmo. É uma sociedade socialmente igual, inteiramente livre e humanamente diversa. Esse é o modelo de Perfeito, sociedade que a gente quer. perfeito.
Perfeito. Meu amigo, um grande abraço, gratidão, muito obrigada. Você é um exímio gestor, um exemplo de gestor. Parabéns pelo teu trabalho na Prefeitura de Fortaleza, torcendo por ti sempre. Tá bom? Obrigado, Um Pedro. abraço, Obrigado Sérgio. também. Valeu! Obrigado. Obrigado.